Olá, aqui é o Evandro Fulim e hoje eu te convido a explorar 10 pontos marcantes sobre o inesquecível Fenemê D11000. Antes, porém, para esquentar, vamos dar uma voltinha no D11000 Brasinca do meu amigo Oswaldo Estrada. Já tá querendo limpar. Tá limpando? Vai querer uma luva, né? Anda pra caramba. Anda bem, né? Soltinho. Nascido em 1957 e baseado no Alfa Romeo 1000 italiano, o lendário Fenemê D11000 era um avançado e robusto caminhão pesado produzido pela Fábrica Nacional de Motores em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Conhecido por D11 para os íntimos, o modelo, que logo se tornaria líder absoluto em seu segmento, chegava para substituir o bem-sucedido D9500, que você conheceu aqui em detalhes no episódio 25. Entre os D9500 e D11000, os Fenemê foram equipados com quase uma dúzia de diferentes cabines avançadas. De início, a fábrica recorreu ao fornecimento de terceiros, inclusive da própria Alfa Romeo italiana. Porém, a produção da cabine no Brasil era essencial para atingir os índices de nacionalização previstos pelo Plano Nacional de Manufatura do governo federal. Com isso, a primeira cabine própria foi a chamada 800BR, baseada na versão italiana. Em seguida, ao redor de 1951, nasceu a cabine standard da primeira série, de início com linhas retas, evoluindo para a chamada farol em pé, de contornos suavizados, e grande grade do radiador com 5 barras horizontais, introduzida em 1954. Na sequência, em 1959, foi a vez da popular cabine standard farol deitado, de início mantendo a mesma grade de barras horizontais. A partir de 1966, a Standard ganhava grade redesenhada, trazendo agora o novo e grande emblema vermelho da marca. Esse visual seguiria até o fim da produção do D11000. Uma grande vantagem de início exclusiva do Fenemê era a cabine leito com cama escamoteável, perfeita para as longas jornadas. Também figurando entre as mais utilizadas nos Fenemê, as cabines fornecidas pela Brasinca entre 1954 e 1962 tinham construção com chapas rebitadas e parafusadas. De início com para-brisas planos, em 1956 as Brasinca passaram a adotar para-brisas curvos. Produzidas desde sua introdução com os chamados faróis em pé, em 1959 a cabine Brasinca também ganhou faróis deitados, configuração que nas estradas acabou ficando conhecida como boca de bagre. A Brasinca também era um pouco maior e tinha melhor acabamento que a Standard, diziam. Além destas, e hoje pouco conhecida, havia a Metro, a única com portas de abertura convencional, ao contrário das demais que exibiam as chamadas portas suicidas. O acesso ao motor era por capô removível, no interior da cabine. Em todas elas, o quadro de instrumentos era bem completo e de fácil visualização. Hoje quase esquecida, tinha também a cabine Inca, de desenho similar à Alfa Romeo original italiana. Fabricadas em Curitiba, a Drula e a Razeira tinham em comum a construção em madeira revestidas por chapas de aço, assim como a Gabardo, que tinha visual idêntico ao da Standard e era muito comum na reposição. Havia ainda os coletivos Papa-Fila, semi-reboques para o transporte de passageiros com cabines exclusivas, como este fabricado pela Caio, por exemplo. Apresentada em 1967, a cabine Futurama não chegou a passar do estágio de protótipo. E a lista continua, porém não há imagens para ilustrar marcas como Fiedler, Santa Efigênia ou Cabi, por exemplo. Em comum, todas as cabines tinham personalidade marcante, com aparência invocada e imponente, de impor respeito. Por baixo da aparência, quem garantia a marcha do D11 era um motor diesel Alfa Romeo de 6 cilindros, deslocando 11 litros, habilitado a produzir inicialmente 150 CV. Avançado para seu tempo, suas especificações incluíam injeção direta espica, bloco de cilindros em liga leve com 7 mancais de virabrequim, camisas removíveis e cabeçote triplo. Para 1967, a fábrica apresentava uma nova calibração, trazendo um aumento da potência do motor, agora de 175 CV, com torque máximo atingindo 67 mkgf. O malicioso apelido barriga d'água, atribuído a alguns motores, era fruto de um lote que apresentava vazamento de água para dentro do cárter de óleo, com consequências desastrosas.
Instalada remotamente no chassi, a transmissão contava com uma unidade principal de 4 marchas e um grupo multiplicador anterior, resultando em 8 marchas não sincronizadas à frente e 2 à ré. Apenas a primeira e a ré eram deslizantes, sendo as demais de engrenamento constante de perfil helicoidal silencioso. A marcha mais reduzida tinha relação de 5,3 para 1, enquanto que a mais rápida era uma sobremarcha com 0,78 para 1. O comando permanecia com as duas tradicionais alavancas separadas, sendo uma para a caixa principal e outra no painel para comando do grupo auxiliar. Além da dupla debreagem, a troca de primeira alta para segunda baixa, por exemplo, exigia o famoso cruzamento de alavancas, técnica para quem sabia do cortado. O parrudo eixo traseiro flutuante era de dupla redução e uma velocidade, contando com pares de engrenagens cônicas e cilíndricas. Tinha carcaça em aço estampada e soldada. De início, o D11000 tinha duas opções de relações disponíveis, ambas bem curtas. Mais tarde foram acrescidas outras duas alternativas, com foco em aplicações rodoviárias e maior velocidade final. Com pneus 1100 por 22, a mais veloz permitia até 90 km por hora. A variante de 4 metros entre eixos oferecia 9.100 kg de carga máxima, com PBT de 15.000 kg. O PBT-C, que de início figurava como 33.000 kg, no decorrer da vida do caminhão foi esticada para 35.000 kg e finalmente para 40.000 kg, com a chegada da lei da balança, o que se traduzia na capacidade de operar com semi-reboques de 3 eixos. Com o eixo mais curto e 15.000 kg de PBT, o D11000 de 175 CV de potência podia vencer rampas de até 39%. Com o peso combinado de 40.000 kg, esse número caía para 14%. Os freios de serviço Westinghouse de duplo circuito eram atuados por ar comprimido. O freio de estacionamento contava com tambor de acionamento mecânico na saída da transmissão. Adicionado ao longo da vida do caminhão, a opção de uma servodireção hidráulica foi comemorada pelos motoristas. Em tempo, o sistema elétrico era com dínamo e motor de arranque de 24 volts, com demais equipamentos e iluminação operando em 12 volts. As diferentes execuções dos D11000 eram denominadas variantes pela fábrica, e aqui você vai conhecer algumas delas. Entre o final dos anos 60 e o início da década seguinte, os catálogos já mostravam uma profusão de variantes. O chassi de 4,4 metros entre eixos, por exemplo, era representado pelo V4, para encarroçamento convencional. Por sua vez, o V5 era talhado para uso com Julieta e tinha 4 metros entre eixos. Seu PBT-C era listado como 35.000 kg. O V6 com chassi curto de 3,4 metros entre eixos era indicado para aplicação com báscula ou como cavalo mecânico, com peso combinado de até 40.000 kg. Extra longo, o V10 com 6,5 metros entre eixos era ideal para cargas volumosas, com ênfase no transporte de cargas vivas, por exemplo. Depois da Scania, a Fábrica Nacional de Motores também passou a oferecer modelos com terceiro eixo de fábrica. Estreando em 1967, o V12 era uma variante 6x2 de 4,75 m entre eixos, para encarroçamento convencional e carga geral. Seu peso bruto técnico era de 23.000 kg. Para os basculantes e as populares betoneiras, havia a versão V13, de chassi curto, com 3,7 metros entre eixos. O modelo pesava 5.850 kg. Nascido em 1970, o V17, com 4,75 metros entre eixos, era empregado no transporte de longa distância e era o único a calçar pneus 1000 por 20, ao contrário dos 1100 por 22 dos demais. A variante pesava 6.040 kg e era fruto de uma série de medidas que a fábrica havia tomado para continuar competitiva, depois da Lei da Balança de 1968, seguida da onda dos novos Mercedes semipesados entre 15 e 22 toneladas brutas. Uma versão histórica do D11000 foi o V17 com segundo eixo direcional, o primeiro do gênero fabricado no país, com capacidade para 27 toneladas brutas, de acordo com a legislação da época. Ao longo dos anos 60, não raro a publicidade da marca costumava ressaltar a ampla liderança do Fenemé D11000 no mercado de pesados, competindo com os Scania L75 e depois L76, bem como os Mercedes LP331 e mais tarde os LP1520. Seja por sua reconhecida capacidade de tolerar maus tratos e incríveis sobrecargas, ou por sua aparência única, sem similares, o Fenemé ganhou uma longa lista de apelidos Brasil afora. Nomes como Arfa, João Bobo, Boca de Bagre, Baitatá, Fábrica de Notas de 1000,
entre tantos outros não publicáveis, ajudaram a tornar o Fenemê tão icônico e querido dos brasileiros. Depois de sucessivas intempéries financeiras do fabricante, com crescente ociosidade do Parque Fabril de Duque de Caxias, seguida da senilidade da linha de produtos, um controvertido processo de privatização da Fábrica Nacional de Motores culminou na venda de mais de 80% da mesma para a Alfa Romeo, em julho de 1968. Em junho de 1972, já dando sinais de cansaço no mercado e colecionando um currículo de quase 25 mil cópias produzidas, o lendário D11000 saía de linha. Entre a sabotagem de concorrentes, o surgimento da lei da balança e o descaso dos responsáveis, muitas foram as hipóteses ventiladas para o fim do Fenemê. Porém, entre as mais brejeiras e autênticas figurava o sábio comentário de um veterano das estradas, abre aspas, quem acabou com o Fenemê foi o asfalto. Os D11000 foram substituídos pelos Fenemê 180, que você conhece junto com outros modelos Fiat pesados, o episódio 7 aqui no canal. Das mais relevantes, sua saga se mistura com a própria história do desenvolvimento industrial e da interiorização do nosso país. E assim concluímos a nossa lista de 10 pontos interessantes sobre este caminhão que, sem dúvidas, figura entre os mais queridos, lendários e inesquecíveis dentre todos que já rodaram pelas estradas do Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Obrigado e até breve!